Graça e paz, boa noite. Irmãos, vamos estar dando início ao nosso culto. Vamos fechar nossos olhos e estar orando ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos por podermos estar aqui mais uma vez na Tua presença. Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Irmãos, agora é o nosso momento das ofertas. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Irmãos, vocês poderão estar fazendo seus depósitos, ou através do Pix, ou do QR Code. Amém? Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos pela palavra lida e por esse momento de ofertório, Senhor, onde todos estão trazendo seus dízimos e ofertas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho que desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração,
Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho que desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Com imensa alegria no coração, estou aqui para poder compartilhar da palavra de Deus, essa palavra que tem transformado a minha vida, espero que esteja transformando a tua vida também, e seja muito bem-vindo nessa rica oportunidade que o Senhor nos dá. Seja você membro da nossa igreja, PIB Freguesia, seja você nosso amigo, que está entrando pela primeira vez no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. O tema que eu quero tratar nesta preciosa oportunidade é relacionamento. E como título, eu quero dizer uma pergunta: como lidar com os nossos relacionamentos? Recentemente tivemos comemoração do Dia do Amigo e quando nós pensamos em amizade, relacionamentos, tendemos a pensar quem tem uma solução, um padrão considerável a pensar sobre relacionamentos. Tendemos a pensar na psicologia, com certeza ela é muito válida em pensar dos dramas que vivemos nas nossas relações humanas, mas muito melhor é pensar num manual que é perfeito, que trata de um modo tão direto sobre os relacionamentos. Mas em pensar ainda nessa palavra relacionamento, nós podemos pensar como estar ligado. Uma outra palavra que é tão comum na tecnologia, estar conectado um com o outro. Mas nós vivemos na contramão quando pensamos nas coisas do reino de Deus. Nesta contramão temos o mundo pós-moderno, em que quer ditar que nós podemos estar bem sozinhos. Nessa sociedade individualista, em que tende a nos dar oportunidade de nos relacionar de modo virtual, e se ficamos somente nisso, vamos ter problemas em relacionamentos consideravelmente superficiais. E alguém pode chegar ao drama de pensar: para que viver? E querer tirar a sua própria vida nesse tempo de pandemia tão complexo, nesse sofrimento atual tão crescente. Quantas pessoas que não têm se isolado, não têm se relacionado como poderiam. Mas nesse manual perfeito, diante das nossas imperfeições,
demonstram muitos exemplos de relacionamentos. Eu poderia falar um pouquinho do Velho Testamento, da Antiga Aliança, lembrar das desculpas em que Moisés deu em assumir o chamado que Deus havia com ele. Mas Deus foi misericordioso com ele e permitiu alguém estar ao seu lado, já que ele se sentia limitado para falar. E Deus usou a vida de Arão para completar a sua própria vida, o próprio ministério que Deus tinha com ele. O que dizer da dupla tão conhecida, Davi e Jonatas, em que eram amigos tão próximos, tão íntimos. E essa amizade teve um fruto muito especial. E um deles foi cuidar do filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Um nome tão esquisito, não é? Mas se você ler nas Escrituras, vai encontrar o cuidado que Davi teve com este filho de Jonatas. Um filho que estava em deficiência física gritante. Eu estou dizendo exemplos agradáveis, felizes, mas nós podemos encontrar também exemplos errôneos, pecaminosos, como o tão conhecido Davi, em que se relacionou de modo adúltero com Batseba e tantos outros. E é maravilhosa a palavra de Deus, que não esconde as falhas nos próprios relacionamentos. O que dizer também do Novo Testamento? Em tratar de modo pontual dos relacionamentos. Como é que eu devo agir como pai? Seja como mãe, como filho, como esposa, como esposo, como empregado, como patrão, na condição de rico, como devo lidar com essa riqueza diante dos meus subordinados? E tantos outros detalhes mais que a palavra de Deus nos afirma. Mas eu quero ressaltar alguém que teve primazia em relacionamento. E esse alguém não poderia ser tão diferente como o próprio Cristo, que se deu por nós, que se importou por nós até o fim do seu ministério. Estando na cruz, ele pôde ter cuidados na própria cruz, onde eu posso lembrar do que ele, preocupado com a sua mãe Maria, entregou em direção ao seu apóstolo, seu amigo tão íntimo João, em poder cuidar dela. Diante daquele ladrão que estava na cruz, e o Senhor teve atenção a ele e declarou: hoje mesmo estarás no paraíso. Ele que estava com os pecados da humanidade diante dele, e declarou até: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo agoniado que estava, ele se importou com quem estava de fato ao seu redor. E antes de entrar no texto principal, eu quero pontuar aqui João 15, versículo 14, que diz, palavras do próprio Jesus: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Nesta amizade com Cristo, quando nós cumprimos a sua palavra, as suas ordenanças, o seu precioso ensino, nós podemos sermos considerados como verdadeiros amigos dele. Mas o texto que eu quero tratar de um modo bastante intenso está no primeiro capítulo de João, capítulo 1, versículos 35 a 41, que dizem: no dia seguinte, João estava ali, novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é,
o Cristo. Esse no dia seguinte, em que eu pude ler no versículo 31, se você verificar versículos anteriores, após o batismo de Jesus, João estava ali novamente com dois dentre todos os seus discípulos. E quando Jesus viu passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos se importaram com essa presença de Cristo e desejaram segui-lo. Mas o texto avança, e eu quero aqui pontuar para você a pergunta que foi feita. Voltando-se, vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Jesus não seguiu como um mero religioso, não se importando com quem estava próximo, e ele percebendo que havia um desejo de se comunicar, de estar com ele de algum certo modo. E ali nós podemos perceber, nesse contato de Jesus com esses dois discípulos, um início de construção do relacionamento. E Jesus demonstrou, com certeza, um interesse maior do que esses próprios discípulos que desejavam estar com ele. E quando nós nos lembramos da palavra de Deus, desde o seu princípio, no relacionamento com Adão e Eva, eles pecaram, mais adiante destruiu com água praticamente todos, tendo uma nova aliança com o conhecido Noé, e se prosseguiu a palavra com várias alianças, mais adiante Abraão, Isaque, Jacó, mais adiante no tempo de Juízes e tantas outras situações, tantos tempos, tantos ciclos que aconteceram, a chegar no povo de Israel que saiu do Egito e foi em direção à terra prometida, mas se perdeu na obediência. E quantas oportunidades que foram dadas ao povo de Israel a chegar para os gentios, e aí sim, na plenitude dos tempos, Cristo veio para resgatar aos seus escolhidos, resgatar a mim, a você. Ele teve esse interesse maior por nós. E interessante que nesse interesse ele mostra uma ponte de relacionamento, dizendo: eles disseram, esses dois discípulos, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Não era um hotel exatamente, era onde Jesus estava, no seu lugar de repouso. Jesus se importou com eles, não só com esses dois discípulos, mas em toda a sua trajetória. Ele demonstrou ter interesse por aquilo que alguém pudesse desejar. Eu poderia dizer tantos versículos, tantas passagens, mas me vem de modo direto a cura dos dois cegos de Jericó, em que disseram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus mesmo declarou a eles: que quereis que eu vos faça? A resposta foi simples e tão direta. Eles desejavam ver, e foi concedido esse desejo. E isso demonstra o quanto que Jesus tem interesse que nós venhamos verbalizar aquilo que sentimos, aquilo que nós desejamos. Evidentemente que a sua vontade é soberana, mas Ele deseja que nós nos apresentemos a Ele naquilo que almejamos, aquilo que sentimos, aquilo que precisamos. E será que você tem, de um certo modo, se acuado e não declarar a Ele nesse relacionamento em que Ele deseja conosco aquilo que estamos precisando, aquilo que estamos angustiados? Volto a dizer, nesse tempo tão complexo,
nesse período de mais de um ano de pandemia, em que tiveram tantas perdas, sejam familiares, de entes queridos, de amigos, perdas nas emoções, em viver amedrontado com o dia de amanhã, com o desemprego e tantas dificuldades que nos cercam. O próprio Cristo, ele não mudou, ele permanece soberano e ele está pronto a ouvir aquilo que mais angustia o meu coração. E alguém pode pensar, como alguém que se diz ser de Cristo e vive na igreja, no sentido de ser igreja, mas tem dificuldade e ficou com mais dificuldade ainda de se relacionar. Será que de algum certo modo queremos pensar muito em nós mesmos? É claro que precisamos pensar na nossa própria vida, mas aquele que quer seguir de fato a Jesus precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos sermos alertados, perceber o que alguém está sinalizando diante de nós como necessidade. E se nós podemos resumir tudo aquilo que fazemos como igreja, se tem uma palavra-chave principal que deve ser considerada, essa palavra é relacionamento. Jamais poderemos ser ilhas no reino de Deus. Precisamos sermos como nunca uma comunidade de relacionamentos. E aí me faço lembrar, né? Deus na verdade me faz lembrar um pouquinho do que aconteceu pela Europa, em que no período de guerra, Segunda Guerra Mundial, podemos assim considerar, a igreja se calou, ficou inerte, ela não expressou, né, dando uma resposta bíblica para o que estava sendo vivido. E o que aconteceu? Nessa inércia, a igreja foi sendo minguada. E nós podemos enfrentar o grande lema do continente europeu, que se tornou, dentre os reformadores, aqueles que pregavam a palavra, em que viveram grandes avivamentos, hoje se tornou o continente menos evangelizado sobre a terra. Podemos ter recursos financeiros sim, mas pobres espiritualmente. E quem não tem Cristo, na verdade, de fato, não tem nada. Então, Jesus demonstrou, esse é o primeiro aspecto principal que eu quero destacar nessa oportunidade. Jesus demonstrou interesse por esses discípulos. E esse primeiro ponto é, Jesus sempre se interessou por pessoas. Nesse relacionamento, em como lidar com relacionamentos, nós precisamos de fato reconhecer que nós precisamos nos relacionar. E aí não sei de que modo Deus tem te dado oportunidade para se relacionar. Estamos aguardando a pandemia acabar para que possamos ter positivamente aglomerações, termos contato humano mais direto. Mas enquanto isso não acontece, Deus tem dado sim oportunidades a você e a mim. E será que temos abandonado essas oportunidades? Precisamos assim pensar. E ainda, avançando sobre o texto, o versículo 39 que nos diz: respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Que convite irrecusável de Jesus para esses discípulos. Venham e verão. E eles foram por volta das 4 da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Isso nos faz lembrar da escolha tão especial que teve Maria. Maria parou tudo e desejou aprender com Cristo. Marta estava ansiosa, ao contrário do que deveria fazer. Ela estava não aproveitando a oportunidade de Cristo estar no seu próprio lar. Jesus os levou para casa, esses discípulos, não é? E mesmo que a gente não leve ninguém literalmente para casa por conta dessa
pandemia que estamos vivendo? Será que temos dado desculpas para não cuidar de vidas, de pessoas? Será que temos nos tornado meros religiosos e achando que somos sabichões? Jesus mostrou um caminho completamente contrário a isso. Ele desejou sentar e desejou apresentar a verdadeira vida. Nesse exemplo de convite irrecusável, ele demonstrou um verdadeiro modelo de discipulado. E esse é um terceiro ponto que eu quero destacar aqui. Além de Jesus se interessar por pessoas, demonstrar um convite irrecusável a esses discípulos de João Batista, ele demonstrou apresentar um modelo de discipulado. Sentar junto, se aproximar, compartilhar momentos em um lugar íntimo que era aonde ele estava. Passar o dia com Cristo, passar o dia com Ele. E volto a dizer, será que temos dado algumas desculpas? Nós podemos pensar em concorrência dos nossos compromissos, na verdade. Eu estou ferido. Eu não tenho como me relacionar. Eu estou fechado para relacionamento. Eu fui traído pelo meu esposo. Eu fui traído. Alguém foi traído por um grande amigo. Eu fui abusado na minha própria intimidade. Além de feridas que possamos ter sobre a nossa própria alma, nós podemos pensar, eu preciso completar a minha carreira, eu preciso completar a minha aposentadoria, eu preciso ter um momento mais de tranquilidade. Quando tiver tudo mais tranquilo, assim eu vou poder agir no reino de Deus e me relacionar e me entregar a vidas. Quantas desculpas que nós de fato podemos dar. Mas maravilhoso é quando nós nos colocamos à disposição, não importando as circunstâncias da nossa vida. Seja os momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de escassez, de abundância. Na verdade, não importam as circunstâncias. Nós podemos nos relacionar em todo o tempo. E sabemos de graças ao Senhor, nós temos tido mensagens pelo pastor Jonanias que tratam sobre a volta de Cristo, a realidade do Apocalipse, em que ele tem se esmerado nos seus estudos de quarta-feira. Faço de modo positivo essa propaganda, em refletirmos sobre o tempo do fim, porque nós não sabemos, como temos visto de modo tão direto, pessoas que estavam vivas conosco, repentinamente não estavam mais. E como será a sua eternidade? Como será o seu destino? Viverão onde? No céu ou no inferno? Nós precisamos nos colocar à disposição e não ficarmos isolados com a palavra de vida que nos foi dada. Jesus estava sempre disposto a abençoar vidas, do mais simples ao mais rico como Zaqueu. Ele pôde falar do seu próprio amor, das coisas do reino. E mesmo Zaqueu sendo altamente perseguido, cobrador de impostos, ele não se importou, ele foi à casa dele. E Zaqueu pôde demonstrar, até mesmo com os recursos financeiros, a transformação de vida que lhe foi dada. Jesus se importava com todos aqueles que estavam ao seu redor, alimentando multidões, falando com uma única pessoa. Por diversas vezes o Evangelho tem nos demonstrado esta realidade tão maravilhosa. Quando você lê os Evangelhos, você percebe o amor
de Cristo em todo o tempo por essas vidas. E nós, se Jesus pedir a nossa casa, para que ela seja um lugar de abençoar vidas, a nossa própria agenda, este ano em que você tem se dedicado mais a si mesmo do que ao próprio Senhor que se entregou por ti na cruz. Nós podemos investir em vidas, levar as cargas uns dos outros, podemos rir e chorar juntos. E Ele tem maior interesse nisso. Ele tem interesse na tua própria vida e que a sua vida seja manancial de vida para outros que estão ao seu redor. Mas de que modo que nós estamos nos apresentando? Como é que nós estamos vivendo? Ele deseja intimidade. E na nossa própria casa, nós podemos separar como disciplina um lugar de oração, um lugar de comunhão, um lugar de busca da palavra, tendo devoção a Ele de coração. E sendo fortalecidos espiritualmente nesta comunhão, compartilhar aquilo que tem sido dado de modo gratuito para nós mesmos. O grande interesse de Cristo, em que teve pelos discípulos de João Batista, o convite irrecusável que foi dado para eles, o muito tempo em que você está no Evangelho, ou pouco tempo, e, quem sabe, tem adiado a realidade das águas batismais. Recentemente tivemos oportunidade de batismo em nossa igreja, e será que você não se posicionou ainda nesse sentido? Se querer aguardar a perfeição, tenha certeza, por mais que estude a palavra, por mais que seja usado por Deus, você nunca estaria pronto, porque somos imperfeitos. E nessa imperfeição, quando nos rendemos de fato e reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador e desejamos servi-lo de coração, e reconhecemos as bases do Evangelho como bases da nossa própria existência, o verdadeiro manual, a Bíblia, nos nossos relacionamentos, nós estamos aptos, sim, a nos batizar. Esse momento que temos aqui de poucos minutos em pensar sobre relacionamento de Cristo com os seus discípulos, nós sendo discípulos de Cristo com Ele, e nós como discípulos podendo pensar em discipular. Esse é um ponto que também a nossa igreja tem compartilhado, e alguém pode pensar, é para um grupo pequeno, para um grupo seleto. Não. O discipulado que nós temos tido, e se você não sabe em detalhes maiores, procure a mim, procure a quem está envolvido de um modo direto, como a nossa missionária Ângela, e tantos outros que estão envolvidos nessa realidade tão preciosa de discipular, de estar próximo de alguém. Como eu pude ouvir de um daqueles que eu tenho tido a oportunidade de discipular, em poder demonstrar o meu carinho no dia do amigo e ouvir palavras tão preciosas, tão carinhosas, porque construímos amizades, construímos algo que não se tem ao ter um culto e acabar e falar de modo breve e não se aproximar de alguém. Isso é muito valioso, isso é muito precioso. E a pandemia não tem nos parado nesse sentido. A igreja tem avançado em discipular. E quando lemos um livro, seja de John Stott, Timothy Keller, tantos escritores conhecidos, pastores conhecidos, em que possam apresentar de algum modo um modelo discipular, não é? São imperfeitos, inspirados na própria palavra de Deus. E são ferramentas que nós temos para nós, mas
diante dessa realidade em que temos de discipular, Deus quer fazer algo novo no teu, no meu coração. E se há muito tempo você não parou para sequer orar por alguém, e você percebe real necessidade, pensando somente em si próprio, será que não chegou o tempo, não é o tempo mais do que passado, de você mudar? Ah não, eu sou íntimo. Lembre-se daquilo que eu falei no início dessa mensagem. Moisés tinha dificuldade de poder falar, buscou alguém, o Arão está do lado dele. O que dizer também, meus queridos, aproveitando uma propaganda positiva também do PGM, o conhecido pequeno grupo multiplicador. Se você está sozinho, nós temos grupos menores de comunhão, grupos em que tem a dinâmica de um discipular o outro, um conhecer o outro, de compartilhar do Evangelho, de poder estar próximo. Procure a nossa igreja, o telefone direto da igreja, os nossos canais de comunicação. Chegue-se a nós. Nós queremos abraçar você como alguém que precisa caminhar no verdadeiro Evangelho, no Evangelho de Cristo, que transformou a minha vida e que pode transformar a tua vida também. Não há tempo a perder. Temos visto de perto tudo o que tem acontecido. Como eu falei, mais uma vez eu repito, a volta de Cristo. Nós não sabemos do nosso amanhã. Então não venha adiar aquilo que possa ser feito de imediato. Ele deseja que você verdadeiramente se coloque à disposição em comungar com Cristo, em comungar com aquele que deseja viver Cristo como centro da sua própria vida. Mas para isso, nós não podemos esquecer de ter um coração perdoador. Se nós não perdoarmos, Cristo não poderá nos perdoar. Ter um coração como o de Cristo, que teve compaixão pelos perdidos. E não fazermos acepção de pessoas, não importando quem possa ser. Nesse sentido, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, inclinar o teu coração. E aqui faço 3 perguntas neste momento, diretamente. Tenho tido comunhão com Cristo que se interessou e se entregou completamente por mim, aprendendo da sua palavra e praticando-a? Tenho tido esta comunhão com Cristo, que se interessou e se entregou completamente por mim, aprendendo da palavra e praticando-a? Será que eu tenho me esfriado nesta comunhão? Tenho buscado imitá-lo, compartilhando do meu tempo, o seu ensino com amigos, familiares, vizinhos e irmãos? É tempo disto mais do que nunca. Os sinais têm sido cada vez maiores, em que não podemos perder de fato tempo algum. E finalmente, você está sozinho? Você está conhecendo o Evangelho neste momento ou há poucos dias? E se sente sozinho nessa caminhada? Você pode, ao se render a Cristo, e se assim Deus está falando ao seu coração, coloque a mão no seu coração e me acompanhe nesta oração. E ao se entregar a Cristo verdadeiramente por esse canal, por essa oportunidade que Deus tem te dado, que você possa nos procurar, para que possamos ter essa comunhão unida a Ti. E nesse sentido eu quero orar. Pai querido, obrigado por essa oportunidade tão maravilhosa, em meditar nesse tão pouco tempo, daquilo que Jesus percebeu ao andar, após o seu batismo, com 2 discípulos de João Batista que se aproximaram e desejaram saber onde estava se hospedando, querendo conhecê-lo de modo íntimo. E o Senhor os abraçou
compartilhou com eles. E ainda, como os versículos que prosseguiram, em que eu não voltei, mas a oração os apresento. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Discípulos começaram como esses, como Simão Pedro, como André, o seu irmão, se aproximaram e começaram a ser discípulos de Jesus. Começou um nível de relacionamento com vidas durante esse ministério de 3 anos, até chegar a nós, nos confins da terra, e aqui estamos. Senhor amado, eis-nos aqui para nos relacionar contigo, e se alguém estiver frio, que possa se aquecer no teu evangelho. Se alguém está sozinho e está se rendendo a Cristo, que possa verdadeiramente ter a vontade de caminhar em uma comunidade de fé. E aqui nós estamos para abraçar aquele que desejar comungar, desejar andar unido e não sozinho. Ajuda-nos, Senhor amado, a vivermos em comunhão contigo e com aqueles que nos são dados, a imitar a Ti, Senhor, e compartilhar do Teu Evangelho com amigos, com aqueles que estão próximos de nós, com vizinhos, com aquele que o Senhor tem nos colocado no caminho. Ajuda-nos em tudo isto, Senhor, porque sabemos que de nós mesmos nós não conseguiremos, mas na força do Teu poder, com intrepidez, com o poder do Espírito Santo sobre nós podemos compartilhar, mesmo que estejamos vivendo momentos tão difíceis como Cristo viveu, muito mais do que nós na cruz, vencendo o pecado por nós. Ele se importou com quem estava ao redor, como ladrão da cruz, como a sua mãe que entregou ao próprio apóstolo João. Eis-nos aqui, Senhor amado, ajuda-nos, Senhor. É o que eu te peço, e sabemos que a Tua vinda é próxima, não podemos mais desperdiçar tempo. Assim eu oro inteiramente grato a Ti, em nome de Jesus, amém. Que Cristo te abençoe, que você se relacione, não perca tempo, se relacione com quem Ele tem colocado no teu caminho. Que Deus te abençoe nessa jornada, em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos encerrando o nosso culto. Muito obrigada pela participação de todos que assistiram ao nosso culto online. Estaremos agora orando e agradecendo ao nosso Deus. Pai querido, te agradecemos por mais uma vez podermos participar e prestar culto a Ti, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus e te pedindo que o Senhor nos guarde e abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Amém.